Olá, eu sou Marcel Melinski e estamos estreando mais uma temporada do Santo André na Lupa. Nessa temporada, a novidade fica por conta da participação de personagens que se inscreveram e quiseram mostrar um pouco de sua arte. No primeiro episódio desta segunda temporada, vamos desvendar as ruas do centro de Santo André, local com muitas histórias, muitos personagens marcantes e também muitos equipamentos municipais. Então bora conhecer um pedaço de nossa cidade e sem dar muitos spoilers, nossa equipe visitou a casa de uma benzedeira, um bar bastante conhecido dos artistas da cidade e também uma banca de revistas que marcou gerações. Então vem com a gente para acompanhar este episódio. É impossível falar sobre o centro de Santo André sem citar a Banca Mickey. Esse lugar foi responsável por criar vários leitores aqui em Santo André, inclusive eu. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o Rafael, que é a cara da banca nas redes sociais. E aí, Rafa? Beleza, cara? Beleza? Meu, eu queria te pedir para você se apresentar aqui para os nossos espectadores do Santo André na Lupa. Salve, galera! Eu sou o Rafael e hoje eu represento a Banca Mickey. A Banca Mickey que é um sebo histórico, um sebo super tradicional aqui da cidade de Santo André. Eu e meu pai que estamos encarregados, mas hoje eu sou a face da Banca Mickey. Rafa, a Banca Mickey é uma figura conhecida aqui do centro de Santo André. Você pode contar um pouquinho pra gente de como a banca se instalou por aqui e se tornou um marco registrado da região? A Banca Mickey, ela data desde a década de 70 aqui no centro de Santo André. Ela começou com um pano, né? O antigo dono, que já é falecido, Délcio, ele colocava um pano ali na estação de trem e fazia troca de gibi, principalmente, né, década de 70, quase não existia a Turma da Mônica. A Turma da Mônica começa exatamente na década de 1970, né, e a Disney já existia desde a década de 60 ali, então era muito famoso o personagem Mickey. E aí o próprio público que trocava lá falava, vou trocar lá um gibi, vou trocar um Mickey, vou trocar alguma coisa do gênero. E aí virou Banca Mickey por esse processo de trocar os gibis ali, né? O pessoal que ia pegar o trem ia, né? Deixava o gibizinho de manhãzinha ali, pegava um outro, pagava a diferença, né? Que era a troca principalmente 2 por 1, era muito legal. Hoje é um pouco diferente a dinâmica, né? Mas naquela época os valores eram tudo próximo, então dava para fazer o famoso 2 por 1. Durante quase esses 50 anos de história, o que você pode dizer que mudou em relação à Banca Mickey? Muita coisa manteve, né? A loja é totalmente diferente, ela muda muita coisa conforme a gente for mudando os endereços, né? Mas uma das coisas que não mudou foi as prateleiras, as bancadas. Tem bancada aqui que tem 40 anos, tem bancada aqui que é da primeira loja física, né, de estabelecimento da Banca Mickey. E aí eu vou contar uma historinha que aconteceu semana retrasada aqui na loja, foi bem legal. Teve uma senhorinha que chegou aqui na loja, né? Posso fazer uma pergunta? Você não vai me achar indiscreta? Aqui é a Banca Mickey? Eu falei, aqui é a Banca Mickey. Então, a característica visual da Mickey, a gente tenta manter, né? As prateleiras, a gente vai incorporando outras coisas, mas a característica física da Banca Mickey, a identidade visual dela, a gente tenta manter. Porque a hora que a pessoa entra aqui, por mais que seja um monte de coisa diferente, a hora que ela bate o olho numa bancada, ela vai falar, tô na Banca Mickey, né? Mas o que eu posso dizer que mudou muito na Banca Mickey foi o princípio, né? Hoje a Banca Mickey ela é um sebo reconhecido no Brasil inteiro pelos quadrinhos, né? Ela foi no passado pelos periódicos de revista. Livro nunca foi o forte da Banca Mickey, né? A Banca Mickey ela sempre foi famosa pelos quadrinhos e pelos periódicos, pelas revistas. É isso, né? A gente fica bem feliz em poder trazer um pouquinho de todo esse universo, né? Juntando os antigos, os novos, né? A gente tem quadrinhos da Ibal, quadrinhos da RGE, quadrinhos de todas as editoras. Então tem quadrinhos lá da década de 60, 70 até os mais novos, mas isso sempre mantendo como se fosse um sebo, né? A gente faz aquele processo de troca que comentei, né? Que era no chão.
Hoje existe no balcão, mas existe, né? De forma diferente, né? Não é mais os 2 por 1, mesmo porque os valores são diferentes, mas o processo ainda continua, né? Depois da realização das edições de 2017 e 2019, nós iniciamos uma série de lives, que nós chamamos de Rios de Santo André, onde nós fizemos 25 lives com convidados diversos, que têm alguma relação com os rios, principalmente da cidade. E também criamos o coletivo A Voz dos Rios, que é formado por vários ativistas, ambientalistas, coletivos, ONGs, que atuam nessa temática da água. Depois da realização das lives, a gente foi convidado pelo Sesc Santo André a produzir 14 vídeos sobre 14 afluentes do rio Tamanduateí, que estavam localizados aqui na cidade. E assim o fizemos, né, pela Puzzle Arte Meio Ambiente, e isso foi desdobrado também em oficinas. Fizemos uma oficina de grafite também no Sesc, tudo vinculado à iniciativa Oceano ao Meu Lado. Foi uma exposição bem legal que aconteceu lá no Sesc. Enfim, e fizemos outras diversas ações, palestras, oficinas, né, em escolas, em universidades, em São Paulo, aqui no ABC, e daí aulas virtuais. Então a gente tem realizado ações para fortalecer o nome aos rios. E para isso a gente também faz a venda das camisetas, dos adesivos, né, as camisetas igual essa aqui que eu estou usando, ó, para arrecadar recursos para a gente poder comprar os sprays, fazer os stencils, comprar estilete, às vezes pagar um Uber para ir numa universidade para fazer uma palestra. Enfim, esse é o projeto e uma proposta de ampliação também das intervenções, né, fazendo mais oficinas, mais palestras e ampliando para outras cidades. Tá? A gente tem muito rio para nomear aqui em Santo André, mas a ideia é expandir isso para todo o grande ABC, capital e região metropolitana. Tá bom? E é isso, valeu gente, obrigado pela oportunidade e conte com a gente aí. Inserida em um mundo que busca a reconexão com a ancestralidade, a Pamela já formou inúmeros benzedeiros e hoje a gente veio aqui trocar uma ideia com ela para saber um pouco mais sobre essa cultura. Olá, meu nome é Pamela Silva Souza, eu sou benzedeira, neta, bisneta e tataraneta de benzedeiras, sou facilitadora e fundadora da Escola de Benzimento Florescer Bento, também idealizadora do Encontro de Benzedores do Estado de São Paulo e curadora do Museu do Benzimento. Você pode contar um pouco pra gente como foi o seu primeiro contato com essa cultura do benzimento? O meu primeiro contato, ele foi um grande acidente, assim. Eu fazia parte de uma casa espiritual que teria uma vivência sobre benzimento e isso esquentou meu coração de um jeito absurdo e eu fui. Então me propus a reunir um grupo de pessoas e ensinar isso e no meio da primeira aula do Florescer Bento, minha bisavó morreu. E no dia seguinte eu fui no velório e encontrei o terço da minha bisavó. E aí então eu descobri que ela era benzedeira. Foi então quando eu comecei a descobrir o benzimento na minha família, descobri que eu era neta, que eu era bisneta, que eu era tataraneta. E encarei isso como um propósito e como um legado. E faço o que faço hoje. Pamela, como surgiu a ideia de abrir uma escola de benzimento e quantos alunos você já conseguiu formar? A ideia ela não surgiu, ela simplesmente aconteceu. Em nenhum momento da minha vida eu decidi ter uma escola de benzimento, isso só aconteceu. Trabalhei durante 7 anos no Tribunal de Justiça, meu primeiro plano de vida era ser juíza, fiz faculdade de Direito, abandonei a faculdade no quarto ano. Aconteceu que às vezes a vida ela te empurra do jeito que ela bem quer. Eu era um ser humano extremamente isolado e sozinho, mas por escolha minha. E começou a acontecer algumas coisas na minha vida e eu não tinha, por exemplo, um melhor amigo, uma melhor amiga para contar. Nem, vi um passarinho amarelo hoje, comi um chocolate gostoso. Então eu entrei num grupo do Facebook que chama Eu Aceito, Eu Ofereço São Paulo, que é um grupo para mulheres que aceitam e oferecem coisas que não envolvem a questão financeira. Tinha feito uma vivência sobre benzimento e falei, vou ensinar o que está de mais recente na minha cabeça. E aí, então, fiz um post lá dizendo, aceito novas amizades e ofereço ensinar benzimento. Acreditava que, então, iam ser só no máximo 2 pessoas num parque e no dia seguinte se formou uma turma de 17 pessoas.
Até então, eu ainda estava focada em voltar para o direito. E uma amiga minha muito querida, chamada Fernanda Griso, ela falou: Pam, você foi muito bem, por que você não marca uma segunda turma? E foi assim, desde 2016, só interrompidos pela pandemia, que a gente suspendeu todas as aulas presenciais. Ontem foi a turma no Tatuapé, foi a turma número 158, e o Florescer Bento ele já conta com mais de 2.300 benzedores em terra. A gente sabe que no passado as benzedeiras eram uma figura muito presente e hoje em dia elas quase desapareceram. Você pode falar um pouco pra gente como foi esse processo, o que aconteceu e como é pra você participar dessa renovação da cultura do benzimento? Muitos fatores acabaram levando a gente não encontrar mais uma benzedeira a cada esquina como era antigamente. Um desses fatores foi movido pela intolerância religiosa. Outro fator foi pelo crime de curandeirismo, inserido no Código Penal em 1940, no artigo 284, inciso 2º, que perdurou até 1988, que é quando a gente tem a Constituição Federal, no artigo 5º, que garante a liberdade religiosa. A gente teve também a atuação da ditadura nisso, a gente teve o surgimento de manicômios. A partir disso, você tem também o surgimento de um movimento de individualização do ser humano com o surgimento das ferramentas que a gente tem hoje em dia e do mau uso delas, como, por exemplo, o surgimento da própria internet. Só que quando a gente vai ver, começa a ficar difícil de encontrar um benzedor ou uma benzedeira. Tanto por esses motivos que eu já elenquei, tanto por tradições de passagem familiares que são tradições muito pesadas, mas que são muito válidas, que têm como puro objetivo garantir que o benzimento não caia em mãos erradas. A benzedeira ela vai cuidar de todos esses pormenores que são as 5 dimensões do ser humano, que são as dimensões física, emocional, familiar, social e espiritual, para que esse ser humano ele se sinta mais acolhido e mais amado e capacitado para conseguir lidar com a sua própria vida. As futuras gerações, caso esse resgate não fosse feito, acabariam estando em risco de não ter essa memória que a minha geração e a geração anterior tem. E lá naquela casa gostosinha, com aquela senhorinha tão fofinha. E naquele momento a gente acessa uma memória afetiva, que é uma memória de cuidado. Por isso que a gente se lembra com tanto amor e com tanto carinho. O coração chega a ficar quentinho quando lembra. Porque você foi visto, você foi amado, você foi cuidado. Pamela, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por receber a gente. Parabéns pelo seu trabalho de benzimento, ele é maravilhoso e eu espero que toda a população de Santo André venha aqui receber um pouco desse seu carinho que você expressa pelo benzimento. Muito obrigada, serão acolhidos todos com muito amor e com muito respeito. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Rafaela, tenho 24 anos e falo aqui do meu brechó Rafamily. Fala um pouco mais da iniciativa, dos motivos pelo qual eu fiz o brechó, quais são as minhas motivações até hoje que me mantêm no negócio. Desde quando eu me formei, eu venho procurando uma carreira autônoma para mim poder seguir. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha interesses que muitas vezes não ligavam ao meu trabalho, assim, a um trabalho registrado ou qualquer outra coisa. E eu fui me encontrando cada vez mais nesse mundo. As portas vieram se abrindo à medida que eu fui conversando com algumas pessoas, vendo qual eram as necessidades daquelas pessoas, e eu consegui ver que eu conseguia atender aquelas necessidades. E, óbvio, a minha formação não tem nada a ver com a questão do brechó, mas eu achei que de alguma forma eu conseguia linkar uma coisa com a outra. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo sim. Vai dar certo sim, porque eu botei um pé, eu não fui com um pé só porque eu tava com medo, lógico que eu tava com medo. Mas eu fui e falei, gente, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Se isso aqui não der certo, ok. Só não erra e acerta quem não tenta. Eu falei assim, eu não tenho mais nada pra perder. O que é eu tentar? O que é eu tacar os 2 pés nessa porta? Nada. Não me custa nada. Então, bora, bola pra frente. E aí eu venho me encontrando e venho amando. Dizem que a luz vermelha funciona como um sinal de alerta. E é verdade, pois aqui,
O Red Light é um local que vai funcionar como se fosse um farol, convidando todos os produtores artísticos e culturais a frequentar o seu espaço. E aí, Rafa, beleza? Beleza. Tranquilo, mano. Boa. Você pode se apresentar para o nosso público, por favor, cara? Posso. Meu nome é Rafael, estou atuando em Santo André já deve ter aí para mais de 15 anos, entre o Red Light, uns anos trabalhando no Sesc e mesmo antes já vinha sempre trabalhando com cultura, né, em outras cidades também. E estamos aí buscando abrir espaços para linguagens e vertentes de arte que não conseguem na grande mídia, né? Então essa é mais ou menos uma das missões aí do meu corre. Rafael, você pode explicar um pouco para a gente como funciona esse processo da cidade de Santo André e do centro de Santo André ajudarem a influenciar um pouco no que rola aqui no Red Light? Eu acho que todo espaço cultural precisa escutar o público, né? Então as demandas que o público coloca são as demandas que a gente busca atender, mesclando com nossa pesquisa, mesclando com tudo que a gente vem conhecendo e trazendo de outros estados, de outros continentes para construir pontes, né? Essa que é a grande parada, né? Construir pontes entre o público daqui, a cidade, que é uma cidade operária, que é uma cidade que já está acostumada com os sons das máquinas e aí a gente vai transformando todas essas texturas urbanas em arte aqui, seja visual, ou música, performance, teatro, né? A gente tem que ter diálogo aberto, né? Tem que estar atento e seguindo alguns critérios óbvios, né? Que a gente para ter um mínimo de identidade, né? Para o espaço ter uma identidade. E quanto ao nome Red Light, de onde surgiu a ideia? Red Light é luz vermelha, luz que traz energia, traz exposição, atenção. É isso que a gente está trazendo para aquilo que a gente apresenta, né? Para a música, para os artistas e para o rango. Todo mundo está na atenção ali de tudo que está presente, está consciente ali no momento. Cara, um dos diferenciais do Red Light, que é sempre bem reconhecido, é o som ambiente e o cardápio vegetariano. Como que surgiu essa ideia de implementar essas duas coisas aqui? O som é uma pesquisa pessoal de sempre, que foi um dos pilares mesmo para o espaço existir, porque na cidade a gente nunca teve espaços muito experimentais, né? E com relação ao cardápio é uma questão bastante política mesmo, porque a gente servia carne durante muitos anos. Mas sempre foi uma intenção e aí na virada da pandemia a gente acabou dando esse passo, porque sabemos que toda a produção de carne no país passa por processos muito obscuros. Não vou nem entrar em detalhes, né? Mas com relação a povos originários, a propriedades de terra, invasões e violência. Então a gente tem um cardápio que é vegetariano e que não deixa nenhum carnívoro com fome. Assim. A gente consegue atender todo mundo muito bem e isso traz um pouco mais de frescor para a noite. Ninguém sai daqui querendo dormir, sabe? Ser todo mundo leve, todo mundo bem, uma alimentação um pouco mais tranquila para as noites. Rafa, valeu aí, cara. Muito obrigado. Pelo seu tempo, obrigado por receber a gente aqui. Valeu. Tamo junto. Obrigado.